Prontinho, pode iniciar. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, né? Pessoal que está aqui síncrono, a Elisângela, a Jaqueline, Natália, você que está assistindo aí no horário assíncrono, de acordo com a melhor flexibilidade para você. Mas aí, bem-vindos. Já estamos aí no nosso encontro 3. Olha como passou rápido, né? Já tivemos aí o nosso segundo encontro, né? O primeiro a gente passou ali, né, as diferenças de um processo físico, a diferença de um processo físico e as características de cada um deles, né? E no segundo a gente pleiteou muito com os tipos de reações químicas e a gente viu a aplicação da lei de Lavoisier através do balanceamento por tentativas. E hoje a gente retorna aí com o nosso encontro 3, desculpa, onde que a gente vai falar aí, né, o que a gente vai ver hoje aí dentro do material de vocês, dentro da trilha de aprendizagem de vocês. O que trouxe aí para a gente hoje é a gente falar um pouquinho de cálculo estequiométrico. A estequiometria já pegando aqui o reagente. Alguém dos reagentes vai sobrar. Quem é que vai sobrar ali? Qual a quantidade que vai sobrar? É o que a gente quer saber aí, né? Aquele que vai acabar todo, aquele que vai ser consumido todo, é o reagente limitante, né? Então, e a gente também caminha para um outro tipo de balanceamento de reação, que vamos precisar do método de tentativas, que a gente já viu na aula passada, para finalizar, mas o princípio básico desse daqui é a transferência de elétrons. Eu tenho aqui alguém que doa elétrons para poder formar, possivelmente, um cátion, e alguém aqui que recebe esse elétron, né? Então, é o processo de oxidação e redução. Quem perde o elétron está sofrendo oxidação, quem ganha o elétron está sofrendo redução. E aqui, então, o nosso olhar, inicialmente, tem que ser o fluxo desse elétron. E, na sequência, depois que a gente faz a mexida do balanceamento dos elétrons, vamos convertê-los em coeficientes, e aí a gente vem finalizando o balanceamento com tentativas semelhante ao método que a gente viu na aula anterior, na nossa aula 2. Então, aí, perfeitamente, é o que a gente tem para a gente poder ver hoje, para a gente poder finalizar aí com chave de ouro a nossa disciplina, o nosso encontro, o nosso módulo. Muitos de vocês já podem estar indo para a formatura, né? Desde já, sucesso aí nesse ciclo profissional, e o mercado está precisando de vocês. Temos vagas sobrando do nível técnico de química, nível técnico de mineração e correspondências aí também, como farmácia, né? E a gente está precisando aí de profissionais como vocês. E a gente tem, ao final da nossa aula, ao final de vocês assistirem o vídeo da aula, participarem do vídeo da aula, né? Fazerem os exercícios e estudarem pela trilha disponível na apostila de vocês. Se vocês voltarem aqui no slide 3, o slide da autoavaliação, e você responder, opa, eu estou positivo, eu realmente atendo a esses 2 passos que estão aqui,
significa que a gente conseguiu alcançar o objetivo previsto, proposto para a nossa aula de hoje, para o nosso módulo de hoje, para a gente poder finalizar aí com um ciclo a disciplina. Então, através de cálculos, através da visualização de uma reação química, você consegue determinar o reagente limitante. É a primeira parte da nossa aula. Precisamos determinar o reagente limitante. Segunda parte da aula. Vocês vão saber, né? Vão afirmar que sabem realizar um balanceamento por oxirredução. Então, se ao final da nossa aula, ao final de estudarem a trilha no material de vocês, responderem, opa, estou positivo para os 2 itens aqui, significa que estamos aptos a ir para a prova final, a ir para o trabalho final, a ir para o mercado de trabalho que está precisando de vocês. Show de bola? Quem aí já fez exercícios de cálculo estequiométrico que envolvem o reagente limitante? Quem está aí presente? Que é o nosso primeiro assunto. Elisângela, Natália, Jaqueline, Almirantes. Quem aí de vocês já fez exercícios aí de estequiometria que envolvam o reagente limitante? Alguém? Alguém me socorre? Pode usar o chat. Elisângela colocou aqui que nunca fez. Beleza. Legal. Na vida da gente, propriamente dito, todos nós já fizemos, sem dúvida nenhuma. É a lei de Proust. A gente começa aqui falando da lei de Proust, ou seja, lei das proporções. Na vida nossa, quando a gente está na cozinha, é tudo da base da proporção. Se eu vou fazer um ovo, se eu vou fazer um bolo, eu tenho que colocar lá, por exemplo, 2 ovos, 1 copo de leite, 2 colheres de farinha de trigo, 1 pitada de sal. Isso eu estou percorrendo proporções. E que quem já tem a prática é no olhômetro. Já vai colocando e sabe que é aquela quantidade. Só que, se eu errar a mão algum dia, ao invés de 1 pitadinha de sal, eu colocar 2, o equivalente à primeira pitada vai ser consumido e a segunda pitada não sobrou. Quer dizer que o que aconteceu? Ele sobrou ali. Então, eu tenho aqueles que limitam na proporção, né? Preciso daquela quantidade para aquela determinada proporção, é o que a gente fala que é a lei de Proust. A lei das proporções. E aí, dentro da lei das proporções, se eu reajo 1 mol de uma substância com 1 mol de outra,
e eu pergunto da outra, quer dizer que eu vou consumir aquela que só tem 1 mol, consumo 1 mol da outra e vai sobrar 0,1 mol ali. E aí eu chamo que aquela que acabou primeiro de reagente limitante. Ela que limitou a proporção estequiométrica. Ela acabou primeiro dentro da minha proporção. Eu tenho alguém sobrando, ok? Aquele que acaba primeiro, que determina a percentual da minha reação final, é o que eu chamo o reagente limitante. Nesse meu exemplo, o A era 1,1. A proporção para acontecer a reação era 1 para 1. Um mol de um, um mol de outro. Então, aquele que eu só tenho 1 mol vai acabar primeiro, vai consumir 1 mol do outro, mas o outro vai sobrar 0,1. Só que eu não tenho mais o outro para poder reagir com ele. Então, aquele outro que acabou primeiro, que no caso enquanto que do outro vai sobrar um pouco dele, tem a sobra dele. Então, as reações químicas envolvem proporções ideais dos reagentes. Isso eu chamo que é a lei de Proust, a lei das proporções. P com P, ó, P de proporções. Fica fácil guardar. A lei de Proust, ela trabalha com lei das proporções. As reações químicas acontecem com proporções ideais dos reagentes, formando proporções dos produtos. Né? Quando as proporções não estão em massa ou mol sendo seguidas, um vai sobrar e o outro vai acabar primeiro. Esse que acaba primeiro é o reagente limitante. Ele que vai limitar o máximo de produto que eu vou conseguir fazer. Ok? Então, a reação química vai parar quando o primeiro reagente terminar de ser consumido e os demais irão sobrar. Até aqui, dúvidas? Nesse primeiro princípio um pouco mais teórico, mas trazendo para a nossa vivência. Almirante, Natália, Elisângela, dúvidas? Jaqueline? Tranquilo? Beleza, Almirantes. Então, vamos colocar a mão na massa. Show de bola, Natália. Primeira dica aqui. Ok? A gente lembrar da linha estequiométrica. O que é lembrar da linha estequiométrica? Eu vou no supermercado, compro arroz no quilo. Compro refrigerante no litro. Mas a química, ela compra ou produz a matéria em número de mols. É a quantidade de matéria. É o número de mols. Então, o primeiro passo, a gente tem que lembrar da régua estequiométrica. 1 mol de qualquer substância é a massa molar dessa substância em gramas. Então, por exemplo, se eu pegar 1 mol de glicose, ela é 180 gramas. Eu peguei lá o C6H12O6 e converti em massa molar,
tendo 180 gramas. 6 carbonos vezes 12, 12 vezes 1 hidrogênio, mais oxigênio vezes 16, somando tudo, deu 180 gramas. Então, o primeiro passo para qualquer cálculo estequiométrico é a gente lembrar da régua estequiométrica. Um mol de qualquer substância equivale a massa molar ou peso molar em gramas. Vou até completar ela aqui no chat, ó, que equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, que equivale a 22,4 litros na CNTP, na condição normal de temperatura e pressão. Então, essa é a régua básica. No nosso caso aqui, que é reagente limitante, a gente vai para a nossa regra de 3 com o primeiro comando. 1 mol equivale à massa molar expressa em gramas. Então, sempre diante de um trabalho estequiométrico, a primeira coisa é retire as proporções em massa de cada um dos reagentes que estão sendo trabalhados. Então, ó, uma massa de 138 gramas de álcool, C2H6O, reage com o oxigênio em condições de temperatura e pressão. Qual é a massa de gás carbônico liberado? Então, eu tenho uma massa do reagente A, que é o etanol, e tenho uma massa do reagente B, que é o oxigênio. É como se na casa da gente a gente tivesse aqui, ó, o leite e o polvilho para fazer o pão de queijo. Qual é a proporção que eu tenho que usar de cada um deles? Ok? Qual é a quantidade que eu tenho que utilizar de cada um deles? Então, o que vai ser feito aqui? Sempre, falou em cálculo estequiométrico, primeiro passo, escrever a reação química. Sempre quando vai falar de cálculo estequiométrico, primeiro passo, está aí no chat, escrever a reação química. Aqui ele já me deu a reação. C2H6O mais O2, que formou CO2 mais água. Segundo passo, balancear a reação química. Ou, se ela já for dada, conferir o balance. E corrigir se necessário. Então, primeira pergunta aqui. Essa reação que nos foi dada, seguindo a lei de Lavoisier, ela está balanceada? Semelhante ao que vimos na aula passada, ela já está balanceada? Segue a lei de Lavoisier? Lembrem de seguir a regra do macho, primeiro metais, depois a metais, né, diferentes aí de carbono, oxigênio e hidrogênio, depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Ela já está balanceada, método de tentativas. Sim ou não? Alguém me ajuda, pelo microfone ou pelo chat. Um vezes 2 carbonos, 2 carbonos. Do outro lado, 2 vezes 1, 2 carbonos.
Bateu. 1 vezes 6, 6 hidrogênios. Do outro lado, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então, está balanceado. 1 vezes 1, 1 oxigênio. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Do lado de cá eu tenho 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Balanceou. Então, foi dada a reação e ela, inclusive, já está balanceada. Ok? Então, sempre, numa prova de concurso, numa prova Enem, beleza? Sempre o primeiro passo para um cálculo estequiométrico é escreva a reação química do que ele está propondo e o segundo passo, balancear a reação química. Ou, se ela já for dada, conferir e, se necessário, corrigir o balanceamento se ele não tiver feito. Tem provas que eles dão a reação, mas ela não está balanceada. Tem provas que eles não dão. Você que precisa escrever. Até aqui, dúvidas? Nesses 2 primeiros passos. Até aqui, dúvidas? Tranquilo? Alguém me sinaliza, por favor. Então, o primeiro passo, olha só, a relação estequiométrica. No nosso caso, olha, 1 mol do etanol reage com 3 mols do O2, do oxigênio. Então, a nossa primeira relação estequiométrica aqui, ó, 1 mol de etanol precisa, para poder reagir, 3 mols de oxigênio, de gás oxigênio. De gás oxigênio. Então, é a primeira relação. Então, o que eu vou fazer agora? Olha o próximo slide. E nós vamos acompanhando aqui pelo chat também. Eu vou tirar a quantidade da relação 1 mol vale a massa molar de cada um deles. Então, ó, CH2H6O, carbono vale 12 vezes 2, 24. Hidrogênio vale 6 vezes 1, 6. Então, 24 mais 6, 30. E oxigênio, 16. 16 mais 30, 46. Então, eu sei que 1 mol do meu etanol vale 46 gramas. Então, ó, 1 mol vale a massa molar. Eu tenho 1 mol do etanol, vale 46 gramas. Então, eu vi, ó, calculamos aqui. Que a massa molar aqui do etanol, 46 gramas para 1 mol. E eu tenho exatamente 1 mol. 1 mol do etanol, olha aqui no balanceamento, ó, coeficiente de 1 mol. 1 mol do etanol é 46 gramas. Só que quando eu venho para o oxigênio, O2. O2, cada oxigênio vale 16 na tabela. 16 vezes 2, 32. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 32.
que vai dar 96 gramas. Cada mol de oxigênio, ele vale 32, que é O2. Só que aqui no meu balanceamento eu tenho ele 3 vezes. Para cada 1 mol de etanol, eu preciso reagir com 3 mols de O2. E isso me forma quanto? Olha, 2 mols de CO2. Eu formo 2 mols de CO2. CO2, 2, carbono vezes 1, 2, 12, oxigênio vezes 2, 32, então dá 44. 44 vezes 2, deu 88 gramas. E no caso de CO2. Então, ou seja, olha a lei de Proust. Olha a lei da proporção. Eu preciso reagir 46 gramas de etanol com 96 gramas de O2 para ter 80 gramas de CO2. Até aqui, dúvidas? Trabalhamos com a relação estequiométrica. 1 mol de qualquer substância é a sua massa molar. Se no balanceamento eu tive alteração dessa proporção, ao invés de 1, eu multiplico pelo balanceamento. No caso do oxigênio, foi vezes 3. No caso do CO2, foi vezes 2, a massa molar, por causa da relação do balanceamento estequiométrico. Até aqui, dúvidas? Onde que 1 mol de etanol reage com 3 mols de O2 para formar 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Até aqui, dúvidas? Alguém me sinaliza, chat ou microfone, por favor. Alguém me sinaliza. Nesse primeiro momento pode parecer, Natália, mas praticando fica fácil. Preciso voltar em alguma parte, Natália, para te ajudar? Você pode explicar essas contas que você fez de novo? Posso sim, com certeza. Bora lá, show de bola. Isso que é importante. Primeiro passo, quando a gente vai fazer o balanceamento, perdão, o cálculo estequiométrico. Escrever a reação química. No nosso caso, ela já foi dada. Etanol, ó, C2H6O, mais O2, forma o CO2 mais água. A reação já foi dada. Segundo passo, conferir se a reação está balanceada. Se o número de átomos que eu tenho no reagente antes da seta é igual ao número de átomos que eu tenho depois da seta, que são os produtos. 1 vezes 2 carbonos, 2 carbonos. Do outro lado, 2 vezes 1, 2 carbonos. O carbono está balanceado. 1 vezes 6 hidrogênios. 6 hidrogênios. Do outro lado, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então, o hidrogênio também está balanceado. Espero que o oxigênio esteja. 1 vezes 1, 1. Só que eu tenho aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7 oxigênios no reagente. No produto, 2 vezes 2,
4 oxigênio. 3 vezes 1, 3. Opa, 4 mais 3, 7, igual do outro lado. Até aqui, dúvidas? Até Deu para aqui, entender. dúvidas? Pra praticar mesmo, né? Que a gente vai aprendendo. Então, beleza. Próximo passo, que é o terceiro passo. Verificar a relação estequiométrica. Então, ó, eu tenho 1 mol, olha aqui o balanceamento, de o etanol para 3 mols do O2, formando 2 mols de CO2, mais 3 mols de água. Então, a minha relação estequiométrica está 1 mol de etanol precisa reagir na proporção de Proust, 3 mols de O2 para formar 2 mols de CO2. É o meu dado do balanceamento. Por isso a importância do balanceamento. Você não conferir, não fazer o balanceamento, você vai errar. Até aqui, dúvidas? Natália e demais. Dúvidas? Relação estequiométrica. Quando a gente vai no supermercado, a gente compra arroz no quilo. A gente compra refrigerante no litro. E a química, ela sintetiza materiais, estuda materiais em número de mols. Quantidade de matéria é número de mols. Então, a relação métrica é que 1 mol de qualquer substância é a sua massa molar em gramas. Então, o primeiro passo, a gente pegou aqui a massa molar do etanol. Se a gente pega na tabela periódica, ou né, pode ser que esteja dado em algum exercício e tudo, o carbono ele tem massa 12. Aqui eu tenho 2. 2 vezes 12, 24. Na tabela, o hidrogênio tem massa 1. 1 vezes 6, 6. 24 mais 6, 30. Na tabela, o oxigênio vale 16. Eu só tenho um oxigênio. 1 vezes 16, 16. Mais 30 do carbono e do hidrogênio, deu 46 gramas. Então, a massa molar C2H6O é 46 gramas. E eu só tenho 1 mol dele. Ó. Então, 1 mol vale 46 gramas. Quando eu venho para o oxigênio, ó, O2, pela tabela periódica, cada oxigênio vale 16. 16 vezes 2, 32. Só que eu tenho 3, ó. Olha o balanceamento. 3 mols. Então, é 3 vezes 32. 1 mol seria 32, mas eu tenho 3, ó. Olha o balanceamento. 3 vezes 32, que deu 96. Natália, faz agora o mesmo raciocínio para o CO2, para eu verificar que você conseguiu tirar a sua dúvida. O carbono, cada carbono na tabela vale 12, cada oxigênio vale 16. Todos os demais façam junto com a Natália. Qual é a massa molar aí do CO2 que é produzido ali?
Na hora que terminar, me avisa. Conseguiram? Olha só, CO2. Carbono eu tenho 1. Cada carbono, pela tabela, vale 12. 1 vezes 12, 12. Oxigênio, eu tenho 2. Cada oxigênio vale 16. 16 vezes 2, 32. 32 mais 12, 44. Então, cada mol de CO2 é 44 gramas. Só que no meu balanceamento eu tenho 2. Então, eu tenho que multiplicar 2 vezes 44, que formou 88 gramas de CO2. Até aqui, dúvidas? Beleza, Natália. Mais alguém? Dúvida? Agora vamos ao cálculo propriamente dito, né? 1 mol de C2H6O vale 46 gramas. 3 mols de O2 vale 96 gramas. E isso formou 2 mols de CO2, que vale 88 gramas. A relação estequiométrica. O exercício me deu, olha, que ele tem 320 gramas de O2. Então, naquela massa inicial, etanol, oxigênio, ele pegou 320 gramas de O2. Então, ó, 320 gramas de O2 quer dizer que eu vou precisar de X gramas de etanol. Então, 46 gramas de etanol precisa reagir com 96 gramas de O2. Só que eu tenho 320 gramas de O2. Então, quantas gramas de etanol eu precisaria? Regra de 3. Multiplica em cruz. X vezes 96 é igual a 46 vezes 320. O 96 está multiplicando, passei ele dividindo. Quer dizer que a quantidade que eu preciso para ter a proporção etanol-oxigênio para reagir com 320 gramas é 153,33. Só que aí eu volto no exercício, olha, eu só tenho 138 gramas de etanol. Eu não tenho 153. Então, quem é que vai acabar primeiro nessa reação? O etanol. Quando consumir os seus 138 gramas, vai sobrar ainda o O2, porque na proporção ali inicial de massa que foi colocado, ele não seguiu a lei de Proust. Ele colocou um excesso. Vai sobrar aí 15,33 gramas, né, do oxigênio. Então, quem é que vai acabar primeiro? O etanol, porque eu precisaria de 153 gramas para reagir com 320. E eu só tenho 138. Então, ele acaba primeiro. Até aqui, dúvidas? Poderia ter pego os 138 gramas do etanol, equivale a X para o O2? Também daria certo. Olha só se fosse o contrário. Se eu pegasse os 138 gramas de etanol, quanto que eu precisaria de O2? Eu precisaria 288. Só que eu tenho 320.
Então, vai sobrar aí, ó, cerca de 32 gramas de O2, sem fazer a reação. Fez sentido? O importante é, pode pegar qualquer um deles. E no raciocínio, você vai verificar pelo cálculo onde que acaba primeiro. Aquele que acaba primeiro, eu chamo de reagente limitante, ou seja, ele limitou a reação. O máximo de produto que eu consigo fazer é quando 138 gramas reagem. Então, o máximo que eu consigo fazer é 46 gramas de etanol forma no máximo 88 gramas de CO2. Se 138 gramas reagir, você vai ter no máximo, que está mostrando só o resultado, só quero ver aqui o máximo que a gente consegue ter de CO2. Cento e trinta e oito vezes 88, dividido por 46. O máximo de CO2 que a gente consegue é 264 gramas de CO2. E ainda sobra 32 gramas de O2 que não reage. É aquele que vai sobrar. Até aqui, dúvidas? Eu queria que vocês voltassem e fazessem sozinhos para eu ter a certeza que vocês conseguiram. Então, eu dei duas proporções em massa dos reagentes. E eu queria saber se ela segue a lei de Proust, se ela está seguindo as proporções. Se ela não segue as proporções, alguém acaba na reação primeiro. Esse que acaba na reação primeiro, eu chamo de reagente limitante. Aquele que acaba depois, geralmente vai ter uma sobra dele. Ficou claro? Dúvidas? Refaçam o exercício, por favor. Reanalisem. E me deem uma luz, pelo chat ou pelo microfone. Sem dúvidas. Aqui, olha só. Eu tenho 1 mol de etanol, precisa de 3 mols de O2. Se eu tivesse 4 mols de O2, de cara eu já sei que estaria sobrando 1 mol. De cara eu já saberia, olha, eu preciso de 1 para 3. Se aqui eu tenho 4 mols, significa que de cara está sobrando 1 mol de O2. Quem vai acabar primeiro é o etanol, que é o limitante. Como primeira observação. Me sinalizem aí, vocês estão fazendo o exercício ou não? Me sinalizem se estão fazendo.
Aqui depois eu trouxe toda a descrição do exercício para poder mostrar para vocês. E tem um outro exercício, né, que queria que vocês fizessem como dever de casa, porque aí, tendo dúvida, vocês acionam a Lívia e qualquer coisa, a Lívia me aciona dentro do processo. E ele tem toda a explicação aí também. Até aqui, dúvidas? Quem aí conseguiu refazer o exercício, ok? Não me deixem no vácuo. Me sinalizem aí, por favor. Senão eu não sei se eu posso ir à frente ou não. Eu entendi. Eu só tô tentando achar na tabela periódica aqui, igual você falou, né? Que você tem um? Você falou? O carbono vale 12. O hidrogênio Vale que 12. vale 1. O É. oxigênio Aí, no vale caso, 16. aí vai ser 12 vezes 2, né? O hidrogênio. Aí eu vou seguindo. Isso. Entendi. Bacana. Se não tiver aí uma tabela física, no Google, só você digitar a tabela periódica e rapidamente você já consegue uma, Natália. Eu cacei aqui no Google, mas ela não tô conseguindo ver o valor que tá em cada coisa, sabe? Ele traz dois números. O menor é o número atômico e o maior é a massa, que é o que a gente precisa. Por exemplo, você pegou o carbono, ele vem 6 e 12. Ou 12 e 6. 12 é a massa que a gente precisa. 6 é o número atômico. Fica de referência para poder te ajudar com os demais. Alguém mais, pessoal, tentou fazer, está tentando fazer? Querem mais um tempo? Mais 2 minutinhos, então, para a gente poder finalizar aí. Pessoas me sinalizem se dúvidas ou não. Até tirei do exercício, mas eu volto lá. Perfeito? Podemos ir à frente? Preciso que vocês me sinalizem. Almirantes, Elisângela. Podemos ir à frente? Elisângela, show de bola, Elisângela. Então, dever de casa, fazer o exercício 2. Combinados? Ok? Aqueles assim, quem fizer o exercício 2 vai acertar a questão na prova, né? Quem não fizer, né, tem chance de errar.
Porque, assim, condição casada, né? Aquela venda casada de seguro que o banco tenta, né, te vender. Só dá certo se você comprar, né? Estou brincando, beleza? Mas tentem fazer com o propósito de realmente fortificar o entendimento e tirar as dúvidas, se necessário ainda, antes de vocês fazerem a prova, que, se eu não me engano, é nessa semana ou na próxima já, né? A prova de vocês. E aí eu deixei ele bem explicadinho, para vocês irem acompanhando e corrigindo, mas não deixe de tirar as dúvidas, se assim acontecer. Outro processo que a gente tem dentro das nossas transformações químicas é a transferência de elétrons. Alguém quer doar elétrons e formar um cátion, e alguém quer receber elétrons e formar um ânion, né? Então, a gente tem aí o que a gente chama balanceamento de oxirredução. Oxi, quem doa elétrons. Reduz, né? Quem ganha elétron. Então, o primeiro passo daqui é a gente lembrar, todas as vezes que a gente falar número de NOx, carga positiva ou se é a carga negativa. E aqui a gente tem uma regrinha básica, porque o primeiro passo é colocar o número de NOx, ou seja, a carga de cada elemento. Então, sempre o primeiro passo, você vai ter a reação química, coloca em cima qual é o NOx desse elemento. E aqui existem algumas regrinhas básicas, né? Não é decoreba da química, não, tá? Isso aqui é uma necessidade e cada vez que você praticar, vai ficar mais fácil de guardar. Primeiro passo, substância simples. É aquele metal que está sozinho ou é aquela substância que só tem ele? Por exemplo, O2, Cl2, O3. Eu só tenho o mesmo átomo formando ele, sozinho. É substância simples. O NOx, a carga de uma substância simples, é zero. Metais alcalinos, ou seja, família 1A, carga mais 1. Metais alcalinos terrosos, família 2A, carga mais 2. Alguns metais, prata, zinco, alumínio, né, são os mais comuns, mais 1, mais 2, mais 3. Alumínio sempre mais 3. Sempre guarde o alumínio, mais 3. Ok? Hidrogênio, mais 1. Oxigênio, numa reação normal, não formando peróxidos, ele é menos 2. Se ele formar peróxidos, ele vai ter outro NOx. Mas se não é peróxido, menos 2. Ok? E os halogênios, família 7A, ó, flúor, cloro, bromo e iodo, vale menos 1. Sabendo inicialmente estes daqui, ficam fáceis de determinar os outros quando a gente não sabe e que ele possa variar. Então, o primeiro passo é oxidação está sofrendo o aumento do número de NOx. Eu vou até escrever aqui, ó. Vamos supor aqui que eu tenha um elemento que o NOx dele saiu de mais 2 e foi para mais 4.
significa que ele está sofrendo oxidação. A carga dele aumentou, mas ele perdeu 2 elétrons. A variação aqui, ó, 4 menos 2, 2 elétrons. Quer dizer que o delta, né? O delta aqui, 2 elétrons na variação. Não leva em consideração sinal no delta. Redução. Redução significa que a carga reduziu. Quer dizer, ó, que a carga reduziu. Mas quer dizer que ele ganhou elétron. Eu tenho alguém, por exemplo, que está menos 4. Foi para zero. Vou colocar aqui. Ó. Menos 4 para zero. Quer dizer, ó, que teve a redução da carga. Menos 4 para zero. Mas isso significa aqui, ó, que no menos 4, 4. Isso oxidação, oxidação, perda de elétrons. E como que eu vejo isso? Dentro do NOx. Redução é o ganho de elétrons. Ok? E como que eu vejo isso? Pela redução da carga. Pela redução do número de NOx. Dúvidas? Até aqui, dúvidas do que é oxidação? Lembra, a reação que nós vamos fazer agora ela é de oxirredução. Então, eu tenho Opa, deu uma travadinha aqui, mas agora voltou. Lembrem que a nossa reação alguém que perde, alguém que recebe ou ganha esse elétron. Quem está sofrendo redução. Como que eu vejo quem está sofrendo oxidação? O aumento da carga, o aumento do número de nós. Ou aquele que vai receber ou ganhar. Existe um termo aqui, ó. Quem está oxidando está mandando o outro reduzir. Ele é o agente. Lembra do polícia? Policial não é um agente de trânsito, um agente policial. Ele manda você parar. Aqui é a mesma coisa. Quem está sofrendo a oxidação, a perda de elétrons, está mandando o outro receber. Então, ele é um agente redutor. Quem está recebendo o elétron está mandando o outro a doar. Então, ele é o agente oxidante. Ok? Então, existe só essa definição para caminhar dentro do processo. Até aqui,
Então, alumínio sozinho, então é substância simples, reagindo com cobre iônico, 2 mais, formando o alumínio mais 3 e o cobre 0. Então, essa é a nossa primeira reação. Primeiro passo, lembra aquilo que eu coloquei lá em cima, como primeiro passo. Colocar o número de NOx de cada elemento. Então, é o que nós vamos fazer. Alumínio, opa, NOx 0. A carga dele aqui está 0. Substância simples, o NOx é 0. Cobre 2 mais, ele já está iônico. Íon alumínio, que é a carga mais 3, ou 3 mais. E formou a substância simples cobre sozinho. Substância simples, NOx 0. Então, o primeiro passo a gente já fez. Então, agora a gente vai para o segundo passo. Determinar quem sofreu oxidação e quem sofreu a redução. Então, agora, no meu próximo passo, eu vou pegar quem sofreu a oxidação. Então, olha só, vou pegar aqui o alumínio. Ó. O alumínio. O que aconteceu com ele? Ele saiu da carga 0 e foi para a carga mais 3. Opa! 0 para mais 3. Aumentou o número de NOx. Aumentou a carga. Se aumentou a carga, ele está sofrendo oxidação. Então, já determinei. Quem está sofrendo oxidação aqui é o alumínio. Então, o cobre tem que sofrer redução. Vamos confirmar agora o cobre, então. Opa, reduziu. Mais 2 para 0, reduziu. Se reduziu, ele está sofrendo. Então, o alumínio perdeu elétrons e o cobre ganhou elétrons. Perdeu elétrons. Quantos elétrons o alumínio perdeu? 3 menos 0 é o delta. Só na matemática. Né? 3. Então, o delta é o meu próximo passo. Terceiro passo aqui, então, ó, determinei quem sofreu oxidação. Determinei quem sofreu redução, eu vou para o meu, que é o delta. Variação. Então, vou colocar aqui, ó, nós estamos calculando agora o delta. A variação do número de NOx. Alumínio, 0 menos 3.
Deu uma travada aqui novamente, voltando. Ele não voltou com o que eu tinha escrito. Não voltou. Então, ó, 3 menos 0, 3. Olha no cobre agora. No cobre agora. 2 menos 0, quer dizer que o meu delta agora foi igual a 2. A variação para o cobre foi 2. Beleza. Achei a variação do número de Knox, eu tenho que ir para o quarto passo. Já que aqui é transferência de elétrons e recebimento de elétrons, eu vou inverter. Não, quarto passo. Multiplicar pelo maior índice primeiro. Pelo maior índice. Se eu tivesse a L2 aqui e a L1 aqui, eu multiplicaria vezes 2. Se eu tivesse cobre mais 2, 2 aqui embaixo, cobre aqui 3 aqui embaixo como índice, eu teria que multiplicar pelo maior índice. No nosso caso aqui, o alumínio está 1, está 1. Eu vou multiplicar pelo maior índice, que foi 1. Opa. Então, o alumínio, vou colocar aqui embaixo. O delta dele foi 3. E todos estão 1. Tanto no reagente quanto no produto. 3 vezes 1, 3. O cobre, o delta foi 2. E no índice, o cobre aqui está 1 e o cobre aqui está 1. Então, também, 2 vezes 1, 2. Então, fiz o quarto passo. Lembrando, se eu tivesse aqui, ó, a L2 aqui embaixo, cobre 3 aqui embaixo, do lado de cá 1 em 1, significa que eu teria que ter multiplicado pelo 2 e pelo 3. Multiplicar o delta pelo maior índice. E aqui, como é reação de oxirredução? Um está ganhando elétrons, o outro está recebendo elétrons, eu tenho que vir para o quinto passo, que é inverter os deltas. Eu vou inverter agora. Então, vou pegar a canetinha aqui. Dois daqui. Vem. Onde tem alumínio no maior índice, no nosso caso aqui ele está todo normal, eu vou ter que multiplicar por 2. Onde tem cobre com maior índice, aqui no caso todos os dois estão 1, eu vou multiplicar por 3. Então, observem isso daqui e até aqui me digam se tem dúvidas. Onde que a gente determinou quem oxidou, quem reduziu, como que a gente calculou o delta e como que a gente multiplicou pelo maior índice e depois inverteu. 5 passos. Refaçam ele no olhar aí da tela e verificam se estão com dúvidas.
Dúvidas? Então, onde eu tenho alumínio, eu tenho que multiplicar por 2. Alumínio 1, alumínio. Onde eu tenho cobre, então, se, ó, 2 vezes 1, 2 alumínios. Aqui está 1 vezes 1, 1. Quer dizer que daqui eu também, ó, tentativas. Então, no quinto passo, eu vou inverter os deltas e o de maior índice como coeficiente. E aí, o sexto passo, acertar o balanceamento por tentativas de todos os outros que vão sobrar. Então, olha o cobre, onde eu tenho cobre de maior índice, que é 1. Então, aqui é cobre 1, aqui é cobre 1. Então, eu posso colocar em qualquer um deles. Eu tenho que multiplicar pelo índice 3. Então, aqui eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3 cobres. 1 vezes 1, tentativa agora, então eu tenho que multiplicar por 3, balanceou dos dois lados. Até aqui, dúvidas? Refaçam com o olhar, refaçam vocês sozinhos, escrevendo aí, e verifique se tem dúvidas nos 6 passos. E deem uma luz pelo chat ou pelo microfone. Só um momentinho, estou tentando compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Só um momentinho aqui que deu falha, mas vou tentar de novo. Agora vai dar certo. Hoje a gente vai aprender a fazer balanceamento por oxidação em apenas 5 minutinhos. Bora lá? Bom, o balanceamento por oxidação vai ajudar a gente a simplificar reações como essa, que normalmente a gente tentaria igualar um lado com o outro e até a gente conseguir achar o número de átomos iguais para todo mundo. E a gente vai usar a oxirredução para ajudar a gente. Então a gente tem que entender conceitos básicos que a gente viu no vídeo passado. Se você quiser, você dá um pulo lá antes de conferir esse vídeo aqui. Então, o quê? O NOx, que é o número de oxidação
é o número que a gente vai achar que vale na molécula. E a oxidação, que é o aumento do NOx, a redução ao contrário, a diminuição do NOx, e uma regra importante. Na substância simples, o NOx sempre vai valer zero. Substâncias simples como gás oxigênio, gás cloro, o enxofre e os metais como alumínio e cobre. Bom, vamos determinar nossa receitinha aqui, que vai ser muito importante para a gente achar nosso balanceamento por oxirredução. Primeira coisa, a gente vai determinar o NOx de todo mundo da molécula. Depois a gente vai determinar a variação do NOx, de quem variou, né? E quem variou positivamente, oxidou. Quem variou para baixo, reduziu. E o terceiro passo é inverter. A gente completa o balanceamento por tentativa mesmo. Você vai ver que vai ser bem facinho, ó. Bom, vamos deixar o passo a passo aqui para a gente tentar ver a equação que a gente viu lá no começo. O cobre está sozinho. E a nossa regrinha é o quê? Quando está sozinho aqui é uma substância simples. Ou seja, o valor dela, o NOx dela é zero. Vale menos 6 ao todo. O hidrogênio vale mais tudo. Essa molécula aqui, ela parece meio complicada, mas bora lá. O cobre, ele vale mais 2. É o NOx dele padrão. Aqui, nessa molécula aqui, tem 3 oxigênios e tem 2 dessa molécula toda aqui, desse íon todo aqui. Então, a gente tem que pensar o quê? Tem 3 em cada. Se tem 3 nesse íon todo. Se tem 2 desse íon, tem 6 oxigênios ao todo. Se cada um vale menos 2, tem menos 12 ao total. Mais 12 menos 12, o nitrogênio tem que valer 10. Mas tem 2 nitrogênios. Então, todos têm que valer 10. Cada nitrogênio vale quanto? Vale 5. Porque tem 2 nitrogênios e os dois juntos tem que dar 10. E o monóxido de nitrogênio? Bom, sempre cada hidrogênio vale 1, esse aqui vale mais 2 ao todo. Vamos ver quem variou. O cobre ele era 0 aqui, ele virou mais 2 aqui. Ou seja, ele teve uma variação de NOx de 2. E foi uma variação para onde? Foi de 0 para 2, aumentou. Ou seja, o cobre oxidou nessa reação. O nitrogênio aqui, ele tem mais 5 e virou mais 2. Ou seja, eu vou fazer uma seta aqui, ó. Ele teve uma variação de quanto? De 3. E ele reduziu, porque foi de 5 para 2. Faz sentido? Beleza. Então, o passo 3 falava o quê? Inverter a variação de NOx. Ou seja, esse delta aqui, a variação do cobre era 2. Então, esse 2 aqui, a gente vai jogar no nitrogênio. A gente vai pôr ele aqui, ó, para balancear. E esse 3 aqui, que era de quem reduziu, que era o nitrogênio, a gente vai ele no cobre. Fechou? Agora a gente vai tentar na tentativa, que é o próximo e último item aqui, ó. Bom, a gente já tem esse 3 e esse 2, já ajudou bastante. Tem 3 cobres ao todo, certo? Aqui tem que ter 3 cobres. Tem 2 nitrogênios aqui tem 2 vezes 3, aqui tem quantos então? 6 ao todo, certo? Se tem 2 em cada uma e tem 3 ao todo, tem 6. 6 mais 2 dá 8. Aqui tem que ter 8. Então, se tem 8 hidrogênios aqui tem que ter 4, porque... Bom, aqui tem 3 em cada e tem 8 ao todo. Tem 24. Aqui tem 4, aqui tem 6 em cada, 18. E aqui tem mais 2, 24 ao todo. Então, fica a equação. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Falou! Ele falou um pouco rápido e tudo, né, para poder fazer aí em 5 minutos, que é o básico.
mas ele mostrou como que a gente calcula o NOx quando a gente tem uma substância no meio que a gente não sabe. Então, isso daí foi importante para acrescentar. Ele utilizou aí o mesmo caso que a gente, índices 1 para 1, então ele já foi direto no inverter, e eu vou compartilhar, vou mandar para a Lívia, e a Lívia compartilha com vocês um caso onde que a gente tem índices diferentes de 1 e 1. E aí vocês vão ver como que multiplica o delta vezes o índice, multiplica lá também. Que eu acho importante, não vai dar tempo da gente poder fazer hoje, mas o básico, a diferença de oxidação e redução, os 6 primeiros a gente conseguiu percorrer, que era o mais importante. E aí eu já coloquei aqui, ó, tarefa 1, lembra que eu tinha pedido para vocês fazerem o exercício da estequiometria. E agora a tarefa 2, fazer os exercícios de balanceamento que estão aí também no material de vocês. Dúvidas, vocês acionarem a Lívia, e qualquer coisa a Lívia me aciona para que eu possa ajudar com a correção na dúvida de vocês. No mais, dúvidas? Então, na prova de vocês, eu acredito que deve cair balanceamento por tentativa e também balanceamento por oxirredução. Então, tem que saber os dois casos, a aula 2 e a nossa aula de hoje. Pessoal, dúvidas? Alguém me socorre aí pelo chat ou pelo microfone? Natália, Elisângela, Jaqueline, Almirantes, Rômulo e demais. E, realmente, façam os exercícios, tanto da estequiometria, tanto os do balanceamento, para poder fortificar. Isso, eu entendo, e sou empático com vocês, que só de ver essa primeira vez assusta, ok? Mas, fazendo os exercícios, não vai ter problema nenhum. Estou tentando aqui, Romulo, voltar no slide que você pediu, só que como eu voltei, talvez ele já não tenha mais a minha resolução. Como eu tirei ele para poder ir para o outro, era a resolução que você queria? Ou era só a reação? Mas qualquer coisa a gente resolve rapidinho. Se a resolução é bom, que a gente fortifique. Só um minutinho, tentando carregar o arquivo. Tá vendo? Como eu... Então, bora lá. Primeiro passo. O Rômulo ajudou aí, ó. Beleza. O balanço final. Vamos fazer aqui que a gente vai, ó, o alumínio, substância simples, NOx, 0. O cobre já está iônico, mais 2. O alumínio, iônico, mais 3. E o cobre, substância simples, 0. Então, vamos ao delta. O alumínio,
saiu de 0 para mais 3. Então, delta foi 3. Ele oxidou. Ele é que está sofrendo a oxidação. O índice dele maior é 1. Então, 3 vezes 1, 3. Vamos agora ao cobre. O cobre, ele saiu de mais 2 para 0. Quer dizer que o delta dele foi 2. Só que ele reduziu. Ele é que está sofrendo a redução. Ele é o agente oxidante. Os índices deles também são 1. 2 vezes 1, 2. O que a gente precisa fazer agora? Inverter. O 2 vem para cá e o 3 vem para cá. 2 para cá, 3 para cá. Então, onde tem alumínio índice 1, eu multiplico vezes 2. Aqui é alumínio 1, 2. 2 vezes 1, 2. Do lado de cá, então, ó, eu tenho 1 vezes 1. Tenho que multiplicar alumínio por 2. Onde eu tenho cobre com índice 1, onde eu tenho cobre com índice 1, espera aí que o meu mouse... Onde eu tenho índice 1 no cobre, aqui é cobre 1, aqui é cobre 1, então qualquer um deles. 3. 3 vezes 1, 3, quer dizer que o de cá eu também tenho que multiplicar por 3. Beleza, Rômulo? Ficou 2, 3, 2, 3. Se a prova pedisse o somatório, 2, 3, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Tem prova, Enem, vestibulares, concursos, que ele pede a somatória dos coeficientes, por exemplo. Bacana. Alguém mais com alguma dúvida? Alguém mais? Então podemos finalizar. E gratidão, pessoal, pela participação, por ter feito, por ter tirado as dúvidas, que eu acho que isso é o mais importante, e que esse momento síncrono auxilia, e estamos aqui para isso. Né? Temos que voltar quantas vezes forem necessárias, não tem problema, e vocês souberam utilizar essa ferramenta, parabéns, e muito sucesso aí na trajetória de vocês. Aqueles que estão formando, boa formatura, e aqueles que continuam em próximos módulos, que a gente possa se encontrar em próximas disciplinas. Gratidão, pessoal. Fiquem com Deus e muito sucesso na caminhada.